Alô, vocês estão pronto? Acho que agora a gente conseguiu conexão. Foi. Olá, boa noite. Porque não estava. Boa noite. A gente não estava conseguindo nem enviar a solicitação para você agora e a gente não É, estava conseguindo. e eu também não estava conseguindo. Eu enviava a solicitação para vocês, mas parece que vocês não me viam. Ah, sim, entendi. Mas eu acho Nossa, que nós todos estamos ao vivo para os nossos seguidores agora, então todo mundo vai conseguir acompanhar a gente. tá certo. Que bom, né? Deu certo. Né? Vamos começar. Vamos lá. Você quer se apresentar melhor para eles? Porque eu não falei muito bem, né, no começo. Bom, meu nome é Jonatas, eu sou médico, trabalho com medicina de família e comunidade. Na verdade, minha maior especialização na área de atuação maior é com sexualidade humana. E vamos hoje trabalhar um pouquinho, né, do tema Outubro Rosa, que é um tema bastante interessante. Sim. Então tá. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Ellen, tá? Primeira vez que eu vou estar participando de uma live assim. Estou fazendo algumas perguntas para ele, para o Dr. Jonathan. Jonatas, né? Eu só estou Jonatas, falando isso. pro Dr. Jonatas. E depois que eu fizer as perguntas, no decorrer da live, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem estar fazendo perguntas que o doutor vai responder. Eu vou estar também passando para ele, ou ele mesmo já vai estar vendo aí e ele pode estar respondendo, tá bom? Então, a primeira Beleza. pergunta é assim: pelos dados, o câncer de mama tem riscos maiores a partir de 40 a 50 anos. É possível acontecer com idades abaixo dessa idade? Por Ó, exemplo, a partir é de possível, 30? sim, é possível sim. A gente pode ter câncer de mama em diversas idades, né? Basta você ter uma mama, você ter o tecido mamário e você ter o risco genético, você ter o risco comportamental, você ter aquilo que está envolvido com a situação, você pode ter sim um câncer de mama. É lógico que a idade de maior frequência, de maior incidência, de maior número de casos, vai ser a idade que a gente vai procurar mais. Uma paciente que está com 29 anos e está em tratamento para câncer de mama. E o caso dela é genético, a mãe dela teve, a tia teve, então é um caso especial, é um caso mais específico, né? A gente vai ter que olhar para esse tipo de grupo familiar, esse tipo de pessoas com um pouco mais de propriedade, de atenção. Mas a maioria das vezes vai ser mais na idade dos 40, 50 anos mesmo. Não é comum, então, nessa Não, idade, não é comum. mas pode Não, acontecer. mas Tá? pode. Tá. Como diagnosticar o início do câncer e quais são os primeiros sintomas? Então, né, o primeiro, essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa briga. Fazer um diagnóstico precoce, saber rápido, né, o que é o câncer. Como fazer isso de forma precoce e rápida? Temos, né, que cada vez mais fazer espaços como esses, discutir com as mulheres, com os homens, que é preciso, né, fazer o autoexame. A primeira coisa, o início, né, você se tocar. É colocar a mão na mama, no peito e se tocar. Então, os primeiros sintomas do câncer geralmente são o quê? Nódulos. Você palpa e vê um nódulo, vê alguma coisa que está diferente. Você tinha a mama ali, do jeito que ela era, não ter sido gorduroso, e começa a ver pequenas formações de nódulos. E esses nódulos são palpáveis. Ou não, em alguns casos a gente nem palpa eles, mas a maioria das vezes é isso que a gente quer ver, é palpar. Ou se não, começa uma alteração na cor da pele, da mama, ou se não, começa a sair algum tipo de secreção diferente no bico do peito. E aí, isso tudo são sinais de alerta, né? São sinais de alarme que a mulher tem que ficar de olho e tem que começar. Opa, vou no médico, vou procurar ajuda. Não necessariamente quer dizer que seja câncer, né? Você pode ter uma inflamação das mamas, você pode ter nódulos benignos, que são nódulos de amamentação, mas é aí que é a situação. Se você, como é uma doença que a gente luta contra o tempo, se a gente consegue pegar ela no início, ou quando a gente ainda está duvidando, ou quando a gente está ali com uma alteração bem pequena, a chance de você ter um tratamento positivo e uma cura é muito grande.
Agora, às vezes a mulher, não, é só uma bolinha, é só um nódulozinho, não vai dar nada, né? E deixa pra lá, e vai passando, aquele nódulo some, aparece, vai. E aí depois não consegue recuperar mais, aí o tratamento fica mais difícil. Entendi. Tá. E qual é o índice do câncer na adolescência? Porque na maioria das vezes os jovens são mais imprudentes, porque não fazem essa análise, né? E qual Não. é esse índice? A gente não tem, assim, eu até pesquisei hoje para poder mostrar para vocês. Infelizmente, o Ministério da Saúde ele está com um gap, uma falha de dados, né? A gente teve uma mudança de governo e isso reflete, às vezes, em mudanças na estruturação dos dados também. Então, a gente está com uma falha nos dados do ano passado e do ano retrasado também. Eles não foram publicados de uma forma tão coerente. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Ele não tem os dados para a adolescência. Então nós não, porque como não é um câncer de adolescentes, não é algo que acontece na adolescência, a gente não vai implicar. Eu tenho os dados do adulto. Então a gente sabe, por exemplo, uma estimativa de 2018 foram 59 mil novos casos de câncer de mama. É um número bem expressivo, né? Tem cidades brasileiras que têm isso inteiro de população. Então, na adolescência a gente não tem esse índice, não tem esse número publicado. A gente só tem para os adultos mesmo, porque é onde vai acontecer, que é 40 para frente. Sim, entendi. Existem muitos casos que chegam à morte, ou conseguem ser curados. Aí que está um número chocante do câncer de mama. A cada 10 mulheres que têm câncer de mama, 4 vão morrer nos primeiros 5 anos de doença. Então é uma doença que assusta muito. Ela é a doença que mais, né, é o câncer mais comum nas mulheres, tirando o câncer não de pele, não melanoma, né? Tirando o melanoma, perdão, é a doença mais comum. Então, a gente vai ter um grande problema aí. A cada 10 mulheres, 4 não vão superar os 5 primeiros anos de doença. Então, ele mata uma parcela que a gente considera considerável. Eu acho, né, um número expressivo aí, 4 mulheres em 10. Então, sim, a gente tem que cuidar bem. Ele é um câncer agressivo. Quem já viveu na família, quem já passou por isso, quem já acompanhou, sabe que a situação é complexa. Então é muito maior o índice de morte mesmo, né, do que da cura. Não, 4 em 10, 6 vão se curar depois de 5 anos, né? A gente fala Ah, de cura depois de 5 anos. Mas a gente pensa que 4 ainda é muito, né? Mesmo que sim, 6 se curem, a gente quer que 10 se curem. A gente pode aumentar isso para 8, para 9, né? As mulheres precisam se tocar mais, precisam estar mais alertas para isso, né? Então, 4 morrem, 6 curam, ou a gente precisa cuidar mais disso, né? uhum. Na verdade, as mulheres aprendem desde criança que não pode se tocar, né? Então, Esse é o grande problema. mulheres devem se tocar, é claro, para descobrir algumas doenças, né? Para se conhecer mesmo, para que seja prevenido. Isso é para tudo, né? Imagina, você vive naquele corpo. Como que alguma coisa muda na sua mama, no seu seio, e você não percebe? E às vezes, quando eu fiz faculdade em Juiz de Fora e estagiei num hospital oncológico durante muito tempo. E assim, eu peguei casos que a mulher chegava com uma laranja, praticamente, sabe, assim, textura de pele, em nódulo do tamanho do nódulo aderido ao peito. E assim, ela estava começando ali. Quer dizer, aquilo não cresceu de ontem para hoje. Ela só Sim. foi procurar tratamento depois de muito tempo. Ela E nem esse percebeu o que estava acontecendo, né? ou ela realmente percebeu, mas deixou para lá, deixou de lado, né? Não, né, as coisas estão mudando, você precisa saber. É seu corpo, é sua casa, né? Tá. Quem pode fazer cirurgia plástica de reconstrução dos seios? O áudio cortou para mim. Voltou. Ah, não tô te ouvindo. Tô testando. Voltou. Ainda não. Ah, tá, voltou. Voltou. Tá, É, então, formulando eu tô com um probleminha no meu fone, então de vez em quando vai acontecer isso. não tem problema, daí a gente vai se comunicando. Então, quem pode fazer as cirurgias plásticas nos seios?
Olha, isso é uma coisa bem interessante. Nem todo mundo pode fazer a cirurgia de reparação, de reconstrução, no momento que a gente retira o tumor. Porque às vezes a Sim. gente vai retirar o tumor e vai fazer uma radioterapia, por exemplo. E aí não dá para você fazer a reparação naquilo. Ou às vezes tirou muito tecido, você tirou né, um tecido mamário muito grande. E aí você não tem pele suficiente para você reparar e fazer a mama. E a gente vai fazer isso num outro momento, num momento depois. Uhum. Mas a maioria das vezes, e hoje até existe uma política, né, preconizada pelo SUS, de você, sempre que possível, fazer a reparação pós-cirúrgica. Então você faz a cirurgia e já faz a reparação sempre que possível. Mas isso não está disponível em todas as unidades do Brasil, né, como um todo. Entendido. E os homens, têm possibilidades de ter câncer de mama? Tem possibilidades. O risco é de 1%, é bem pequeno. O esperado para o ano de 2018 foram 203 homens com câncer de mama. Ele não tem a idade como é a idade da mulher, né? Ele tem outros fatores, ele tem outras características, mas é possível sim. Mas é bem menos, né? 203 na população brasileira é bem pouco. Tá ok. Quando é necessário fazer mamografia e quem deve fazer? Tá. Essa é uma pergunta importante. Muitas mulheres às vezes caem numa ideia de que mamografia é o exame que salva, é o exame que resolve, é o exame para tudo. Não é bem assim, Uhum. tá? O Ministério da Saúde, junto com a OMS, preconiza mamografia a partir dos 50 anos de idade. De 2 em 2 anos, dependendo da segurança que o exame der. Então, se você fez o exame e deu lá uma classificação segura, você pode fazer de 2 em 2 anos, não tem problema. São Paulo, por exemplo, aqui a capital, a gente já faz rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Embora o recomendado seja a partir dos 50 anos. A gente já pega alguns casos a partir dos 40, dependendo. História familiar, nódulo presente, alguma alteração na mama. Aí a gente pede um ultrassom, pede uma mamografia para poder dar uma avaliada junto. Mas o certo é 50 anos de idade pelo Ministério da Saúde. Antigamente falava-se fazer mamografia todo ano, anualmente. Realmente, era isso a fala de todos, mas a gente percebeu que isso não resolvia. Porque nem sempre você vai pegar o câncer e nem sempre você vai ter um exame, ele nem sempre vai ser fidedigno. E outra, mamografia é um raio-x. Não deixa de ser um raio-x da mama. Você vai pegar a mama, colocar no aparelho e fazer um raio-x em cima. Raio-x é um dos fatores, e eu acho que a gente até precisa falar sobre isso daqui a pouquinho, os fatores que são de risco para o câncer. Que são muito mais importantes até do que o que eu fazer para poder descobrir, né? Os fatores de risco para ele. Então, aí a gente tem algumas pessoas que vão fazer mamografia antes. Então, uma mulher de 30 anos que começou a apresentar uma alteração na mama, está com um nódulo, a gente não sabe muito bem como é que é, faz um ultrassom, faz uma mamografia, faz o ultrassom e a gente consegue complementar. Ah, não, esse nódulo está estranho, a gente vai fazer uma biópsia. É aí que a gente tem a certeza, a confirmação do diagnóstico de câncer. Não é a mamografia que vai dizer para a gente, olha, tem câncer ali ou não. A mamografia sugere que aquela alteração pode ser um tipo de câncer ou não. A gente só vai Sim. confirmar o câncer com a biópsia, que é quando a gente olha a célula lá no microscópio e fala, essa célula é cancerígena, então vamos ter que tratar esse tumor. Uhum. Entendi. Acho que caiu meu áudio. Caiu, não caiu? Estou vendo. Eu estava te ouvindo, então acho que você não estava me ouvindo. Não estava. Não, né? Voltou? Agora Voltou. voltou. Eu não estava ouvindo vocês. Então, isso é importante. E quem deve fazer? Todas as mulheres a partir de 50 anos ou antes com histórico e risco. Tá. E no caso, antes, por exemplo, eu tenho 30 anos. Se eu percebo algum nódulo, então eu não vou imediatamente querer fazer a mamografia. Então eu tenho outros Não, processos para chegar. o ideal é ultrassom. Porque a, Sim. a mamografia ela tem uma característica específica para um tipo de determinado conformação mamária
e o ultrassom vai ter para um outro tipo. Mamas mais jovens são melhores avaliadas a ultrassom. Mamas mais velhas são melhores avaliadas a mamografia. Ou ambas, caso seja necessário. Mas o ideal é ir no médico e a gente discutir caso por caso. Entendi. A quimioterapia, ele é o único tratamento para quem tem o câncer de mama? Não, o principal tratamento é o cirúrgico, tá? Então, é cirurgia. Você tem que abrir, tirar e jogar fora. A químio, ela é um tratamento complementar. A radioterapia é um tratamento complementar. Então, supondo, tá lá a mama e você pegou um câncer lá, pequenininho, 2 centímetros lá de nódulo. Poxa, uma mama aí que tem uns 18 centímetros, né, uma mama grande. Então, você vai tirar aquele tecido, jogar fora, vai olhar em volta, ver se tem alguma invasão, né, do câncer, porque tem que lembrar aquela figurinha do câncer, que o câncer sai invadindo os tecidos ao redor, né, ele sai tentando se propagar, né, se espalhar pelo corpo. E aí, não tem nada. Pegamos o câncer inteiro e retiramos. Provavelmente não vai ser preciso fazer quimioterapia. Ah, não. O câncer era muito grande, o tumor era muito grande, e ele já invadia, por exemplo, os linfonodos, né? Ele já passava um pouquinho para dentro da rede linfática. Opa, né? Nesse tipo de situação, aí já vale uma quimioterapia para poder matar as célulazinhas de câncer que estão querendo se espalhar pelo corpo. Ah, não. O câncer já está espalhado, já foi para os ossos, já tem metástase muito grande. Você vai avaliar a qualidade de vida do paciente, né? Da mulher. Será que vale a pena uma cirurgia, mutilar tanto ela? Será que vale a pena uma químio, que vai cair cabelo, que vai... Hoje tem químios às vezes que não cai, mas né, tem cada químio é uma rádio. Então, a gente vai avaliar cada caso é um caso. Mas o principal, como tratar? Cirurgia. Você vai pegar, tirar o tumor e jogar fora. Não precisar de químio ou de rádio, a gente chama isso de adjuvante, é de ajudador, né, que está dando suporte. Ok. E quando a mastectomia, ela é sugerida? Então, mastectomia é justamente o nome da cirurgia, né? A cirurgia de mama, de retirada do tumor, se chama mastectomia. Então, ela é sugerida, como eu falei nesses casos. Tumor que está ali, que é maligno, ou benigno, mas que precisa ser retirado, você vai lá, vai tirar um pedaço. A gente tem uma mastectomia radical, por exemplo, a gente tira a mama inteira, mastectomia parcial, a gente tira pedacinhos, quadrantes, então tem vários tipos de técnicas, mas a mastectomia é a cirurgia de retirada da mama, de retirada do tumor como um todo. Nem sempre é tirado a mama por completo, ou todas as Não, a vezes. gente às vezes tira só um quadrante, por exemplo, divide a mama em 4 e tira só um pedacinho ali. Não, às vezes não precisa tirar tudo, não. Oi? Que é onde foi afetado com o câncer. É, o local afetado, isso mesmo. Tá. Por que o autoexame de mama é importante? Acho que a gente já até falou, mas é importante reforçar, né? É o mais importante. Ele é mais importante que a mamografia, ele é mais importante do que o ultrassom, ele é mais importante do que tudo que a gente já conversou aqui. Já tem estudos mostrando que o acompanhamento, o rastreio deveria ser feito pelo autoexame de mama, porque é o lógico, né? É você com você mesmo todos os dias. É você ter consciência do seu corpo, ter consciência, perdão, daquilo que você é, da sua existência, né? E quanto mais... Pensa, é uma doença que a gente tem que lutar contra o tempo. É uma doença que pode se espalhar muito rapidamente pelo corpo. E aí você vai e demora a fazer o diagnóstico, às vezes tem que esperar aparecer um nódulo grande, né, visível. Não, se a mulher se toca todos os meses, ela consegue às vezes perceber uma alteração e ir no médico. E aí ele pegar o resultado, né, tentar conseguir visualizar essa alteração na mama de uma forma precoce. Poxa, é tudo que a gente quer, né? Não precisar fazer uma cirurgia de tirar a mama inteira, tirar só um pedaço da mama, é menos doloroso, menos traumatizante. A gente tem que lembrar que a mama, né, o peito, o seio, ele tem uma identidade cultural muito forte para a mulher. Então, toda vez que a mulher é obrigada a tirar um pedaço das mamas, ela passa por um processo de amputação desse membro, desse órgão.
É traumatizante, é psicologicamente muito pesado. Eu tenho pacientes que não conseguem se olhar no espelho porque elas se sentem faltosas de algo, né? E isso é o principal em termos de não fazer o sofrimento, né? Então, para que que eu vou querer fazer um sofrimento lá na frente se eu posso fazer uma prevenção antes, né? Então, vamos se olhar. As mulheres, elas olham muito para o outro. Por exemplo, uma mulher em casa percebe muito bem que está todo mundo passando mal, que o filho está passando mal, mas e ela? Quando que ela olha para ela? Qual é o momento que ela tem para se olhar, para ter esse olhar para si mesmo? Né? E mais do que a gente falar de fazer exame de mama, do que falar de fazer mamografia, fazer ultrassom, é falar para a mulher, mulher, você tem que se olhar, você tem que ter poder sobre o seu corpo, né? Não, não é colocar o seu peito atrás de um sutiã e sair para trabalhar e pronto, acabou, né? É você conhecer o seu corpo. Às vezes eu brinco com os pacientes, eu acho um absurdo a mulher que não sabe a data da última menstruação. Porque imagina, você sangra todo mês, né? Sangramento não é uma coisa simples, e você não lembra quando foi o último, talvez por ser frequente, mas poxa, é uma coisa do seu corpo, às vezes é um pouco de displicência, né? Ou às vezes também, como você falou, as mulheres não são educadas a se cuidarem, elas são educadas a serem mães, né? Cuidarem do outro, cuidarem da vida, dos filhos, do marido, mas e delas, né? E depois quem sofre é toda uma família que fica prejudicada. Verdade. Vou fazer mais uma pergunta. E tem a Evelyn aqui do Instagram que fez uma perguntinha também. Então, eu vou fazer primeiro porque eu acho que já tem um pouquinho a ver com isso que você acabou de falar. Tem um período no mês que é mais importante que a gente faça esse autoexame na mama ou pode ser qualquer período do mês? Olha, se você for olhar as cartilhas, você vai ver lá que algumas pessoas vão falar antes da menstruação, durante o período menstrual, após o período menstrual. Sinceramente, para mim não importa a época, desde que você faça. Desde que a mulher se toque, Uhum. né? Ela toma banho todos os dias. Nós brasileiros tomamos banhos todos os dias. Eu fui para Rondônia agora, fiquei numa aldeia indígena 10 dias, voltei de lá terça-feira. E assim, os índios não tomam tanto banho como a gente toma aqui. Então, lá me justifica a mulher indígena não se tocar, mas a mulher aqui toma banho, ela não lava a mama. Então, para mim, ela tem que pôr a mão no peito todos os dias e tocar todos os dias. É lógico que no período pré-menstrual podem aparecer algumas formações nodulares a mais, porque é estimulação de hormônio. Isso a gente vai avaliar. Ah, não, surgiu aqui algo, né, mas já estava aqui mês passado. Não, tá vendo como ela consegue ter essa comparação? O importante é, mulher se toque. Não tem esse período. É mulher se toque, se toque, se toque e toque suas mamas. Isso é o melhor recado. Tá. Então vamos à pergunta da Evelyn. Ela colocou assim: cuidar da alimentação e fazer atividade física pode ajudar a prevenir? Olha, é o mais importante. É o mais importante. Quais são os fatores de risco, né? E é engraçado porque se você abrir o site do INCA, os fatores de risco estão lá, assim, escancarados para todo mundo. Eu tô com ele aqui aberto e as pessoas não, parece que passam por isso. Quero fazer exame. Eu quero prevenir, não ter câncer de mama é fazer exame. Não, vamos lá. Como não ter câncer de mama, vamos dizer assim, né? Como prevenir o câncer de mama? Primeiro, atividade física. 3 vezes na semana, pelo menos meia hora, é o recomendado pela OMS. A gente sabe que isso é igual à redução no número de câncer de mama. Redução do peso. Mulheres mais obesas tendem a ter mais câncer de mama. A explicação é bem complicadinha, tem um monte de hormônio e tal, tem uma coisa, mas o importante é você ter isso na cabeça. Se você está acima do peso, a sua chance é maior. Uso de anticoncepcional, reposição hormonal. Às vezes eu recebo paciente que vem no consultório e fala assim, doutor, eu não aguento menopausa, eu não aguento o climatério, aqueles calores, aqueles fogachos me passam hormônio. Eu falo para ela, olha, eu não passo para você não. Sabe por quê? Porque reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Eu não passaria para minha mãe, eu não vou passar para você. Se quiser em outro médico, tudo bem. Mas então esse é um fator de risco, fazer reposição hormonal, né, usar hormônios sintéticos. Infelizmente, a gente às vezes, né, não tem como ter 50 filhos hoje. Brincadeira, né? Ter 20, 30 filhos, né? Mas aí acaba que entrando no risco aí de ter uma doença pelo uso dos hormônios. E dá de mamar, né? Dá de mamar no peito.
É por isso que a gente briga tanto para as mulheres darem de mamar. É importante, é mais do que só para a criança. É um benefício de via dupla, né? O dar de mamar ajuda tanto a criança quanto a mãe. Então, mães que deram de mamar no peito têm menos chance de ter câncer de mama. E uma coisa que é importantíssima, né? Que nos últimos tempos as mulheres têm ganhado dos homens, que é o consumo de bebidas alcoólicas. A gente vem cada vez vendo os índices de alcoolismo feminino aumentando. Né? A gente já tem que, entre as mulheres homossexuais, já está maior do que os homens homossexuais, então nesse grupo de pessoas, as mulheres homossexuais já bebem mais do que os homens, e no grupo dos heterossexuais a gente já tem os dados de que cada vez as mulheres estão bebendo álcool mais precocemente e num valor mais próximo dos homens. Então isso já é uma coisa bem complicadora. O álcool, ele diminui a nossa resistência a fatores de proteção, ele baixa a nossa imunidade e pode causar o surgimento de câncer de mama. Então, resumindo, né, porque eu falei demais nesse momento. Imagina, é importante. Alimentação saudável, exercício físico, seu peso, não ingerir álcool, né? Ter um controle do excesso de álcool e cuidado com os hormônios anticoncepcionais. É lógico que não necessariamente estou dizendo aqui para não usar anticoncepcional, né? Não é isso. Entendam bem, é ter prudência nesse sentido. Minha família tem histórico de câncer de mama. Será que o anticoncepcional é a melhor opção que eu tenho? Será que não é um DIU? Será que não é um outro método? Então, né, avaliar isso. Ok. A gente tem também aqui uma pergunta da Dani Rosa. Ela tem 34 anos, já fez mamografia e atualmente ela faz somente ultrassom devido ao histórico familiar. Quanto ao autoexame, o médico orientou a ela que disse que ela tem que fazer, que tem as mamas densas e por isso pode atrapalhar o autoexame. Isso é real, mas ela é um caso específico, tá vendo? É um caso que a gente separa da maioria das mulheres. Primeiro, 34 anos com histórico familiar. Histórico familiar é chave, né? A gente não vai ficar brigando com quem já tem histórico na família. Eu até brinco que tem a gente conhece muito o caso da Angelina Jolie, né? Que teve um câncer precoce, antes, né, dos 50 anos, e ela teve que tirar as duas mamas, e tem um histórico da mãe, eu acho que da irmã também. E eu até falo que se eu fosse filho dela, eu já ia querer, né? Embora não é o preconizado, a medicina não faz isso, mas histórico familiar é uma coisa que você não nega, né? A genética está ali vindo no seu sangue. Então, ela tem que fazer esse tipo de acompanhamento. Ela é um caso específico para isso. E realmente, a característica mamária pode atrapalhar o autoexame, mas pode atrapalhar para nódulos profundos, não para nódulos superficiais. Então, por exemplo, a mama é densa. O que é denso? É uma mama muito dura. Mas se o nódulo é profundo, realmente ela não vai perceber. Mas se for um nódulo superficial, ela vai perceber. Então, isso não exime ela de fazer o autoexame. Não vai dar uma segurança, talvez como uma mulher que tenha uma mama mais molenga, mais gordurosa, vamos dizer assim. Mais superficial, a chance dela pegar é grande, se ela fizer o autoexame. Entendido. Aline, ela falou assim, que a irmã dela tem 26 anos, tirou 2 nódulos benignos do seio. Se caso ela não cuidar corretamente, pode voltar ou pode ser maligno, ou como é que é? Pode voltar, acho que eu me perdi aqui. Passar a ser maligno. Passar a ser maligno, ela toma a injeção de 3 em 3 meses. Pode ajudar na volta do nódulo também? Ok, vamos lá. Primeira coisa, Aline, vamos separar as classes, né? Malignos e benignos. São coisas diferentes. A transformação de algo benigno em maligno não é uma coisa comum nesse tipo de formação de câncer, tá bom? A gente não. Então, são coisas diferentes. Ela tem nódulo benigno, é bonzinho. Chance de ter outros, ela pode ter. E isso ela vai acompanhar pro resto da vida, tá joia? Existe um subtipo de câncer
de mama, ele é muito raro, eu não lembro o nome dele aqui agora, mas ele é muito raro. E ele tem características intermediárias ali que a gente pode ter uma questão aí de que no início a gente acha que ele é benigno e depois ele vira, a gente quando avalia ele melhor, ele é maligno, mas ele é o mais raro, é um dos mais complicados e ele tem um bom prognóstico. Ele não é daqueles, o que que é isso? Ele é bem interessante. Por ele ser estranho, ele tem um tratamento bom, positivo. A gente considera, né, é raro ele levar à morte, vamos dizer assim, tá? Então, essa que é uma questão bem legal. Sobre a questão dela tomar a injeção, ela pode, perdão, e aí pode voltar a ser um maligno? Não, às vezes ela vai ter um outro, né? Vai ter o maligno. O áudio parou. O áudio. Ok. Pronto? Continua. Vamos ver. Voltou. Vai lá. Bom, então, a última coisa que eu falei foi que, assim, ela pode ter um maligno independente desse virar benigno, tá bom? Isso não é a questão. Agora, sobre a questão do anticoncepcional. A injeção trimestral ela é uma injeção de uma carga hormonal forte. Então, ela vai entrar no risco geral das mulheres para o câncer de mama. Não necessariamente o câncer de mama vai ser porque ela já teve nódulo benigno. Mas vamos olhar de perto, né? Ela é um caso específico também, então vamos olhar de perto. E em alguns casos é até aconselhável talvez pensar num outro método anticoncepcional. O DIU, por exemplo, de cobre, que não é hormonal, não vai interferir nas mamas e, né, vai ajudar ela nesse sentido. Então acho que vale a pena esse pensamento aí, talvez numa segunda opção de método anticoncepcional. Mas calma, benigno virar maligno, nesse modelo não, tá bom? Tá, entendido. Pessoal, tem mais perguntas? Aproveitem, porque o doutor está à disposição. Ficou quietinho agora, né? É, eu acho que assim, o mais importante é a gente frisar mesmo a questão da prevenção, tá? Sim. O áudio parou de novo. Parou. Voltou? Ó, vamos responder a pergunta, né, e tal, mas assim, é a prevenção, é aquelas coisas que eu comentei antes. Tem a Aileen, minha prima, por sinal, enfermeira, se formando agora, parabéns, Aileen, pelo caminho aí. Ela tá perguntando aí, e sobre o mito de que mamografia faz mal, né? Gente, isso é uma coisa importante, mamografia é raio-x, né? Raio-x é radiação. Tem gente que acha que, não, eu tenho que fazer uma radiografia, né? Tá com uma dor no peito, quer fazer radiografia, tá tossindo, quer fazer radiografia. Tem que lembrar que radiografia é radiação. Radiação é estimulador de alteração celular, que pode ser benigno ou maligno. Existe sim um mito falando assim, se você faz tantas mamografias e tal, pode, né? Você pode ter mais chance de ter câncer de mama e tal. Não é isento, óbvio. Imagina, você fuma, você bebe pra caramba, sua mãe, sua avó, sua tia teve câncer de mama e você faz 50 mamografias. Poxa, né? E aí vira um câncer ali naquela história. Não é isento, não é uma ideia totalmente ilógica, mas não, tá bom? Não. Não é fazer mamografia que vai fazer você ter câncer de mama, não. Tá. Luar. A Lu Ela Arbex. Oi, Lu, um abraço aí pra você. Então, ela está perguntando, com as mamas muito densas, podem esconder os nódulos malignos? Existem aparelhos sendo desenvolvidos para irem mais fundo nas imagens? Sim, é uma questão própria. A gente até é importante quando o médico solicitar, a gente tem que solicitar, informar o tamanho da mama. É muito importante isso, porque aparelhos
que não são adequados para o tamanho da mama podem esconder, né? A mesma questão da nossa amiga lá em cima, esqueci o nome dela, que falou da questão das mamas densas, né? Então, realmente a gente tem essa situação. E sim, existem aparelhos mais adequados para isso. Mas tem uma questão que é bem interessante, que se o exame vem duvidoso, na hora de classificar, o médico sempre vai colocar uma classe antes. E essa classe anterior nos joga para um segundo exame. Então isso dá uma margem de segurança. Mas sim, se você tem a mama muito densa, muito grande e faz no aparelho errado, pode esconder um nódulo lá sim. E aí a gente pode ter esse erro metodológico. Mas a gente está desenvolvendo uns aparelhos, acredito que mais para frente isso vai cada vez ser menos comum, menos frequente. O Victor Santos está perguntando se a prótese nos seios podem levar à doença. A prótese em si, a prótese em si não, né? Porque a prótese é um objeto inerte, e ele está lá parada, só serve para questão visual. O problema é que, dependendo da técnica que foi utilizada para fazer a prótese, existem técnicas muito baratas e não tão legais, a prótese pode atrapalhar o diagnóstico. Então ela pode, né, ficar ali no meio do caminho, ou pode, por exemplo, a gente não usa mais essa técnica, quer dizer, não deveria mais usar, né? A gente não pode afirmar por todo mundo, que é uma técnica onde a gente colocava a prótese anterior ao tecido e ficava ali meio que atrapalhando. A melhor técnica, a melhor resposta hoje são técnicas onde a gente coloca a prótese por baixo da pele, do tecido mamário. Então a mulher até consegue dar de mamar em algumas técnicas de prótese mamária e quando são bem colocadas. Então, não leva. A prótese não vai causar nada. A prótese está lá inerte, ela não tem problema nenhum. Agora, é lógico, por exemplo, você pega e vai lá e coloca uma prótese de silicone de silicone industrial da sua mama, como existem muitas travestis que fazem. Não tem acesso a um método, né? Aí é outra coisa, né, gente? Aí você vai ter, por outras características, as chances de ter uma malignidade. Ele perguntou, o Victor, quais mudanças de hábito podem diminuir a chance de desenvolver o câncer de mama? Esse é um câncer que melhora sendo vegetariano, tá? Os dados mostram pra gente que o fato da pessoa comer menos carne, nesse modelo de câncer, faz com que a pessoa tenha uma menor chance. O exercício físico, então, né, um fator associado. E, no caso, diminuir o peso e todas as coisas que a gente já comentou, né? Não beber, né? Diminuir a ingesta de álcool e tal. Legal. Então, acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. A questão do aparelhinho de mama. Geralmente as mulheres reclamam que na hora de fazer o exame, que aperta, dói, corre o risco de machucar ali. Eu não sei como que fala, a glândula ou se é a pedrinha do seio, como a gente fala quando é criança, né? Corre o risco de se machucar e por causa dessa lesão, a gente não perceber que aquilo lesionou de tal forma e virar um câncer de mama ou não? Vamos separar então. O exame, como eu falei, não é um exame confortável e tem que ser adequado para o tamanho da mama. E realmente ele aperta. Não é um exame que quem já fez sabe que é um exame chatinho. Então vai apertar, colocar sua mama no aparelho e vai tirar fotos ali e tal. Pode ter uma inflamação das mamas, a gente chama de mastite. Eu já peguei isso, já tive que tratar a mulher que foi fazer o exame e que voltou de lá com as mamas inflamadas. E aí, né, no caso, a gente vai ter que cuidar. Isso é uma coisa, tá? Então, separamos aqui. Uma mulher que tenha mastite de repetição, inflamação das glândulas mamárias de repetição. Inflamação é algo que predispõe a alterações celulares. Normalmente, um corpo legal, que tem uma boa resposta imunológica, vai lá, pega aquela inflamação e liquida ela. Uma mulher que se alimenta mal, que dorme mal, que é estressada, que bebe muito, que vive brigando com os outros, tem uma mastite de várias vezes. E aí, imagina,
A chance dela e uma história familiar, ela pode ter uma chance sim, tá bom? Mas não é comum. Não é a história desse câncer. Ah, tive inflamação na minha mama e vou ter câncer. Não é isso. No período menstrual, geralmente, uma boa parte das mulheres, o seio fica mais inchado e extremamente dolorido. Isso Sim, tem pode sim. ter algum resultado para o câncer posterior ou isso só mesmo sintoma do período menstrual? É só mesmo um sintoma do período menstrual. O câncer em si, ele não vai causar isso. Gente, a gente tem que lembrar que o câncer de mama, ele é um nódulo, né? Então imaginem formas de azeitona, de ervilha, né? De coisas, são nódulozinhos, e que eles criam em volta dele pequenas garrinhas, né? Para poder se aderir ao tecido mamário. Então não é uma coisa assim, né? Que cresce e fecha assim, não. Ele tem um respeito ali a uma formação. E às vezes ele é uma carne mesmo espalhada. Mas é que é difícil mostrar para vocês que vocês nunca viram, né? Só a gente que já viu ao vivo ali que sabe. Ele tem Tem, uma cor, ele tem uma cor estranha, ele é mais escuro, então ele tem uma certa alteração. o Vitor está fazendo mais uma pergunta. Existem alimentos específicos para prevenir a doença? Que ajudam a prevenir? Bom, como eu falei, essa é uma doença bem característica da questão do vegetarianismo, tá bom? Todos os alimentos que combatam, vamos dizer assim, que mantenham o equilíbrio iônico do corpo, que combatam os catabólitos, que limpem o organismo, eles vão, né, prevenir câncer. E aí entra para a recomendação da prevenção de câncer como um todo, né? Sim. Então você vai ter todos os depuradores, então os diuréticos, né, os chás diuréticos que limpam. Você vai ter todos os alimentos que tiram toxinas. Então você vai ter os vegetais, as verduras verdes, né, escuras, que vão produzir a questão de vitaminas. Então você vai ter toda essa proteção, que é uma proteção geral, não é uma proteção específica. Ah, tal alimento vai me prevenir para o câncer de mama. Não. Eu tenho um caso muito legal, que é uma mulher que eu conheci, a Evelyn, que é. O áudio começou a cortar de novo. Que pena. Vocês me ouviram aonde? Voltou. Você ia começar a falar da Evelyn, caso dela. A Evelyn aí, que acabou de citar os alimentos com açúcar aí. Ela é nutricionista, então essa parte é com ela mesmo. É, Ó, a gente conheceu uma mulher, essa senhora, ela teve câncer de mama. A família dela praticamente toda teve câncer de mama. A mãe e mais três irmãs. E ela era conhecida minha antes de eu começar a fazer faculdade. E ela se tornou minha paciente quando eu já estava na faculdade. E ela teve uma forma de câncer de mama muito pesada, muito invasiva, muito assustadora, assim, sabe? Eu vi os exames, era uma coisa horrorosa. A cintilografia dela tinha metástase para todos os lugares que você pudesse imaginar, todos os ossos. E os meus professores mesmo comentando, falavam assim, nossa, é uma coisa. E ela passou da expectativa de 5 anos de vida com o diagnóstico. Ela praticamente acho que foi para 6 anos ou 7 anos. Não sei se a Evelyn lembra bem, assim, a filha ela descobriu durante uma gestação. Olha que incrível, ela estava grávida quando descobriu, ou estava pré-grávida, uma coisa assim. Pré-grávida, perdão, não existe isso, né? Descobriu antes e ficou grávida e não pôde fazer o tratamento tão rapidamente. Mas ela se tornou vegetariana. E um dos fatores que foi atribuído a esse sucesso do tratamento dela e o tempo de sobrevida que ela teve, que foi muito alto, foi a dieta vegetariana dela. Tá? Então, vários estudos mostram que para as mulheres que têm câncer de mama e que se tornam vegetarianas, ele tem uma melhor resposta. então, é essencial uma alimentação saudável, né? O áudio parou. Tô ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Tá? Tá bom. O Paulinho, ele está perguntando o que aumenta o risco? E logo depois ele já pergunta assim, sobre o homem, quais riscos que podemos ter?
E quando podemos saber se estamos com câncer de mama? Conseguiu compreender? O risco, o homem, sim, sim. O risco do homem é, como eu falei, 1%, né? Então a gente vai ser uma coisa bem simples. E o tecido mamário no homem, ele é menos, menos denso, bem menor, bem menos associado. Tem homens que praticamente não possuem tecido mamário, né? Porque a mama a gente tem que lembrar que é gordura mais glândula. A nossa glândula no homem é praticamente ausente. Gordura só as pessoas que estão, né, gordinhas, fofinhas. Então, o risco é bem pequeno. E a alteração vai ser, começa a ter um nódulo. Ou, né, a mama do cara começa a crescer. Aí você faz um ultrassom, você vê um nódulo lá. E aí você vai correr atrás do tratamento. Ele também está falando que ser carnívoro é risco de câncer de mama. Não, não é essa a questão, tá? Então não é que comer carne me faz ter câncer. É quando eu tenho a dieta vegetariana, o meu corpo responde melhor no combate ao câncer. É um pouco diferente, tá? A gente não tem essa, nesse modelo que eu tô falando, a gente não tem essa Novamente. Ó, a Evelyn, ela tá falando assim, comer ah, menos alimentos que tem gorduras, açúcar e alimentos industrializados. Eu acho que não é uma pergunta, acho que ela tá dizendo comentando com os alimentos, né, para o câncer. Então. E ela ainda falou embaixo, a paciente viveu 6 anos, enquanto os médicos disseram que ela teria só 6 meses de vida. E foi bem isso mesmo. isso. Foi um caso, assim, completamente fora da casinha, fora do normal. Ah, tá, ok. Mais alguém aí? O pessoal tá bem participativo, tá muito bom. Bom, Oi, Evelyn. eu acho que é isso, né? A gente conseguiu falar tudo, o recado. Valeu, Paulinho. Valeu aí. Eu vou mandar um abraço hoje para todos os médicos, né? Hoje é nosso dia. Legal, parabéns, então, para Um você. abraço para todos os médicos. Hoje é dia de São Lucas, né? Que é considerado o médico. E ele é considerado, ele é médico, ele era médico, né? Nunca viu Jesus, mas escreveu. O áudio. O áudio. Que pena. Então, né, hoje é uma questão aí. E, então, vamos lá. Eu acho que a mensagem final para todo mundo, quem pegar esse vídeo depois no canal, lá, coisa Uhum. atividade física, controlar o peso, não consumir álcool, né? E avaliar bem o uso de anticoncepcionais na sua vida, se tiver um histórico familiar, alguma coisa nesse sentido, né? Você pensar e avaliar com o seu médico, né? É uma decisão ali dos dois. Tá joia? Exame, né? Oi? E o autoexame. O autoexame sempre, ele é mais importante de tudo. Porque Ok. lembrando que a mama não tem só câncer, né, gente? Pode ter outras coisas. Então, o Uhum. autoexame vai ajudar, né, em tudo. Ok. Então Tá tá. joia? Nós vamos ficar por aqui. Eu acho que vai ter próximas lives, né? Com Então, você. vai, a gente tá agendado uma próxima live aí. Fiquem de olho no canal, sigam Coisas do Bem 7, né? E para poder acompanhar a gente. Adventista, eu sou um excelente canal, já super recomendado, é só vocês seguirem aí. E Então tá. teremos outras lives ainda esse mês. Legal. Então, pessoal, quem ainda não segue Coisas do Bem, vamos seguir. E sigam a Adventista Soul também, para vocês ficarem por dentro dessas lives maravilhosas
para a nossa saúde. Quer ficar bem? Siga o áudio. Não voltou ainda? Não. Eu acho que eu entendi papo jovem. Na leitura labial. Se o pessoal seguir também papo jovem, Foi? Papo Jovem agora 7, foi. gente. Segue lá também. Papo jovem Geralmente, certo. é, também tem coisas minhas lá. Isso aí, se Legal. quer ficar bem, siga coisas do bem. Isso aí. Aí sim, né? É, boa, gostei dessa. Então tá, Então gente. tá, Boa gente. noite para todo mundo. Feliz sábado para quem é da galera do sábado feliz aí, para quem é de outros universos. Feliz noite de Sábado também. descanso aí. Feliz sábado também. E estamos juntos aí. Ainda tem mais uma live programada para esse mês. Acompanhe a gente que vocês vão ficar ligados aí. Tá, ok. Boa noite para vocês. Foi um prazer, viu, fazer a live com você. Espero ter atendido suas expectativas e do Oh. público também. Beijo para vocês, viu? Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.